Quando a gente entende esse ponto comum que nos une, né, um meio hábil da gente lidar com situações difíceis é a gente se ancorar nesse eu interior e manter uma estabilidade mínima de poder em relação a uma realidade adversa. Eu vou falar um pouquinho hoje, rapidamente, com vocês, já que a gente fez uma prática usando a terminologia budista, né, que é a metta bhavana, que é o cultivo do amor, né, esse cultivo do amor pode ser com a gente mesmo, mas pode ser com qualquer pessoa, com qualquer situação, né. Então eu vou trazer um ensinamento específico, que eu vi a primeira vez com Lama Santen, que é o nosso líder aqui do budismo tibetano, e ele ensina maravilhosamente bem. Quem quiser pode procurar por esse nome. Lama é professor, tá? E como Alan Wallace, ele é um lama, ele ensina budismo, né? E eu achei muito útil, assim, esses ensinamentos sobre as 4 formas de ação, né, que quem faz meditação comigo há algum tempo certamente já ouviu, né, falar sobre essas 4 formas de ação, mas que na verdade as 4 formas de ação elas vêm das 5 sabedorias do budismo, elas são provenientes das 5 sabedorias, mas eu vou me concentrar hoje nas 4 formas de ação, né, que seriam maneiras da gente lidar com as coisas através de meios hábeis, né, que eu adoro essa terminologia também, que eu aprendi com esse lama, né, que meios hábeis é você ter a habilidade para você conseguir, né, às vezes, na maioria dos casos, é tocar o coração da outra pessoa, né, porque se a gente não consegue isso, eu acredito que a gente não consiga nada só pela razão, né? Aí a gente vê a insuficiência da razão, né? Então não adianta a gente só falar o que a gente quer, o que a gente pensa. Tem umas terminologias que eu nunca gostei, sabe? Pronto, falei, né? Outra coisa também nesse sentido, tem uma outra terminologia, eu falo mesmo, né? Eh, a pessoa tinha que ouvir, né? Tudo isso a gente tem que pensar que não são meios hábeis. Os meios hábeis são aqueles nos quais eu posso fazer uma conexão com a pessoa de uma forma profundamente empática, que significa o quê? Eu posso fazer um esforço, né, que seria mental, mental no contexto emocional também, eu me projetar para aquela pessoa contemplando a realidade dela, né. E a realidade dela é tanto como ela pensa, mas também como ela processa os pensamentos, né, que também passa pela emoção, a leitura da realidade daquela pessoa. Então, mas isso é trabalhoso, eu vou fazer isso sempre. Bom, se a gente quiser ter resultados nas relações, sim. Se você não encontrar uma forma de falar, às vezes, gente, é coisa muito difícil de falar, mas a maneira como a gente se coloca é fundamental. Porque se eu só jogo para fora alguma coisa que está em mim, né, tipo pronto falei, e daí? Nem aliviado você vai conseguir se sentir, porque esse alívio do pronto falei, ele é muito rápido. Ele é uma descarga, assim, né, de um lixo que você jogou no mundo, né, e
dane-se. Só que ninguém que faz isso, continua bem, né. E aí as 4 formas de ação então que eu vou falar são, né, ação de poder, ação pacificadora, ação incrementadora e ação irada. São essas 4 formas de ação no budismo, né. Então, o que seria a ação de poder? A ação de poder é mais ou menos isso que eu ouvi aqui alguém dizer agora há pouco, né, com relação assim, a gente tem dentro da gente, que a gente cultiva aqui na prática, essa estabilidade interna. Então, esse contato íntimo diariamente, essa meditação que faz a gente se conectar com esse eu mais profundo diariamente, a resposta está ali, como está ali o nosso poder para tudo. E isso o meditador conquista, invariavelmente, praticou conquista. Não tem segredo, né. Vai fazendo com que você tenha um poder de separar aquilo que acontece com o outro daquilo que acontece com você. Então, se o outro está irritado, buzinando no trânsito, é o outro. Se o outro, lança uma palavra, ou uma acusação que é agressiva na sua direção, é o outro que mandou. Isso não significa você ser passivo, significa você não se confundir com o mal-estar do outro. Então, nesses ataques, quando alguém quer te desestabilizar pela palavra ou pela ação, qual é a melhor forma de você agir? Com uma ação de poder. A estabilidade está em mim e você está com problema, mas eu não vou comprar esse problema para mim. Então, é um meio hábil para, por exemplo, alguém que está causando a confusão, fique com a confusão. Alguém que está provocando ou fazendo alguma coisa destrutiva na sua direção, deixar que essa pessoa fique com essa destrutividade. Então isso é mais ou menos a leitura do sábio, né? Quando alguém fala uma coisa muito absurda, que ele às vezes só sorri. E a ação de poder, ela vale também para situações difíceis da vida, como as vulnerabilidades que a gente também falou hoje na prática, né? Então a vulnerabilidade é uma condição humana, o sofrimento é uma condição humana. Quando a gente entende esse ponto comum que nos une, né? Um meio hábil da gente lidar com situações difíceis é a gente se ancorar nesse eu interior e manter uma estabilidade mínima de poder em relação a uma realidade adversa, né? O poder aqui tem a conotação de você não se desmoronar, de você não se perder diante das situações difíceis, porque elas nunca vão deixar de existir. A impermanência vale para o que é ruim, mas vale também para o que é bom. Essa é a linha do meio, não adianta nem se empolgar muito quando tá bom, nem ficar muito arrasado quando tá mal, porque passa, né? Então, essa é a ação de poder, que é a primeira forma de ação, né? A segunda forma de ação é a forma pacificadora. Então, pegando essa mesma zona de conflito, que é onde mais a gente precisa ter meios hábeis, porque nas pessoas que pensam igual a gente, nas pessoas que a gente não tem conflito, os meios hábeis já estão mais ou menos estabelecidos de uma pessoa para outra, né? Mas quando alguém vem com conflito para o seu lado, como você faz para atuar com a ação pacificadora, né? A pessoa está irritada, a pessoa está agressiva, a pessoa está lançando palavras ou ações destrutivas, né? Você tentar pacificar aquela pessoa. Já que o problema está na outra pessoa, ao invés de você retrucar, você ser
automaticamente levado a descontar, porque você não está merecendo ouvir aquilo, é você poder usar a sua empatia também para falar: puxa, essa pessoa, para estar usando desse recurso, ela não está bem. E eu não vou me confundir com isso. Então você pacifica a pessoa, né? No sentido, olha, né? Calma, a gente pode resolver isso de uma melhor maneira. Ou então, eu entendo que você está chateado. Depois você consegue colocar alguma coisa a partir do que essa pessoa te dá de espaço, né? Talvez a gente possa conversar numa hora melhor. Você pacifica a pessoa. E não você entra na pilha do da agitação e da destrutividade ou da provocação. Gente, entrar na provocação é a coisa menos inteligente que a gente pode fazer, porque é instinto. Aí você entra numa discussão de ganhar a retórica. E ganhar com retórica não leva ninguém a resolver problema. Tem que tocar o coração das pessoas. Tem que tocar. Se não tocou, você pode ter a retórica mais bonita, que você não vai conseguir o que você quer. Aí a terceira forma de ação, que é a ação incrementadora. Todas as pessoas, por mais malvadas que sejam, elas têm alguma coisa de bom também, né? Então, numa situação de conflito, é muito importante a gente conseguir trazer isso, né? Por exemplo, puxa, mas você é tão talentoso nessa área da tua vida, você é tão generoso com essas pessoas, você é uma mãe que faz tanta coisa bacana, você é um ser humano tão... E você destacar não é mentindo, tá? Não é mentindo. Você destacar algo que naquele momento faça brotar a empatia de você para a pessoa e da pessoa para você. E só brota a empatia se a gente acolhe a pessoa. Então, a ação incrementadora é destacar as qualidades dessa pessoa que realmente existem e criar um elo amoroso entre nós, para a partir de então, através do amor, da bondade, eu conseguir uma linha de acesso que pode resolver qualquer questão, qualquer conflito. Aí a gente vai caminhando então para a última forma de ação, que é a ação irada, né? A ação irada, é bom que a gente saiba, a ação irada não é ira no sentido de raiva, tá? A ira, nesse contexto do ensinamento do Buda, é você evitar que um mal maior aconteça. Por exemplo, né? Vou lembrar aqui de uma amiga que contou que a irmã estava muito deprimida e que ela percebeu que a irmã ia fazer uma bobagem e ela teve que usar de força. E se machucou, e machucou a irmã, né? Então isso é uma ação irada. É um extremo onde você precisa usar de uma certa força física, ou às vezes até verbal, para você evitar. Então, a ação irada, ela entra também na educação dos filhos, quando a gente precisa dar uma entonação irada para evitar que eles, por exemplo, façam uma bobagem que coloque em risco a vida deles. Então, a gente precisa se colocar para eles de uma forma irada, no sentido de que eles reconheçam a gravidade daquela situação, né? Outra coisa também, isso também está muito bem desenhado quando alguém vai salvar alguém que está se afogando, né? Muitas vezes a pessoa precisa levar uns tabefes para poder se acalmar e a outra pessoa conseguir realizar o salvamento, senão afoga as duas, né? Então, esses ensinamentos são, no final das contas, meio usáveis, né? Então, a gente procurando lembrar deles, se a gente
conseguir ganhar um tempo antes de uma discussão é fundamental, porque você pode atuar com habilidade para você conseguir aquilo que você quer. Isso é maravilhoso, isso muda tudo, gente, né. Então é isso, as 4 formas de ação que são, né, a ação de poder, a ação pacificadora, a ação incrementadora e a ação irada. É isso que eu queria deixar para vocês. Agora eu vou ver aqui se tem mais perguntinhas. Que bom que você gostou, Zé Carlos. Que bom, Ana Paula. Que posso ler mais sobre as 4 formas. Ah, tá. Eu vou dar um jeito de publicar no meu Instagram. Boa. Pode deixar. Pode deixar. Que maravilha. Eu adoro também essas 4 formas de ação. Acho que elas ajudam muito a gente a fazer uma reflexão, né. Eu acho também. Por nada. Por nada, por nada. Então, ótimo domingo, que vocês tenham um excelente dia. Beijo, gente. Bom domingo.